anunciar, você disse para anunciar o senhor, tá? Já pode? Pronto, então agora a defesa vai iniciar o seu debate oral pelo tempo de 1h30, iniciando às 15h13. Excelentíssimo senhor, juiz-presidente deste egrégio Tribunal do Júri, doutor Ronaldo Paiva, só no júri parece já a terceira ou a quarta vez. É um prazer estar aqui com Vossa Excelência. Já estou sabendo que o senhor vai para a Água Branca, pertinho de Teretina. Passou muito tempo aqui, né? Muito tempo. Eu fui um júri com o senhor muitos anos. 10 anos, um pouco mais. Outro promotor de justiça, doutor Cleito Soares da Costa Silva, parente do grande poeta que eu conheço. É um prazer, doutor Cleito. Apesar de nós estamos em lados opostos, mas eu ouvi bem sua fala. Em momento algum, Vossa Excelência atacou o acusado, fez a defesa de sua tese, mas em momento algum atacou o acusado. E tem que ser assim mesmo. Nós estamos em lados opostos e eu vou ter que mostrar as contradições que teve. Aí isso é normal do promotor de justiça defender a sua tese. Colega advogada, Mônica Freitas, servente do ato da justiça. Se não fossem os senhores, nós não estaríamos aqui no Tribunal do Júri fazendo esse júri. Policiais penais, policiais militares, familiares da vítima, familiares do acusado. Senhores jurados, eu sempre digo que essa palavra é a palavra mais errada que tem na própria Constituição, no Código de Processo Penal, que essa palavra de jurados é muito falha. Eu tenho a listazinha aqui de vocês todos. Como acusar é muito fácil, o tempo é mais curto para acusar. Está o dedo na cara da pessoa, é mais fácil. Mas eu quero agradecer 6 homens e uma mulher que está representando esse conselho de sentença aqui. É como eu estou dizendo, esse nome deveria ser não jurados. Porque jurar é uma coisa que você jura, tantas pessoas, eu juro que permanece e não cumpre o que jurou. Aqui vocês, nesse dia hoje, vocês são juiz dessa causa. Vocês são juiz que vão julgar o hilo. Quem vai julgar o hilo aqui não é o Ministério Público, não é a defesa e não é o juiz. Outra coisa importante, que aqui o que o Ministério Público diz não poderá ser a verdade, mas o Ministério Público falou da verdade. Não. Aqui não tem hierarquia entre defesa e Ministério Público. Portanto, do mesmo jeito que Vossa Excelência ouviu o promotor de justiça, eu queria uma atenção que fosse ouvida a defesa. Aqui não tem hierarquia. Se tivesse, no dia lá que apresentou a denúncia, o rapaz já estava condenado. Não é. Quem vai julgar são vocês. E aí, vocês é que vão tirar as conclusões. Primeiro, Vossa Excelência, com todo respeito à acusação não trouxe
relação, o bar do Tinda, o comércio favorito, onde o carro ficou. Não trouxe. Ele jogou, porque viu numa imagem de satélite, uma rua José Ribamar, que para chegar nessa rua José Ribamar tem que passar por uma praça. Tem nada a ver com aquilo. O bar do Tinta é ligado ao comércio favorito. É ligado, Vossa Excelência. E eu fiz como ficou lá, como é que está lá, para qualquer um ver lá de Pago Sul, como aconteceu, onde ficam os locais, diferente do que o Ministério Público. Ele pega uma imagem satélite, interpreta do jeito que ele quer, mas lá é assim, Vossa Excelência. Aqui tem a rua José Salustiano, está aqui, ó. A rua José Salustiano é essa aqui. Ele deixou o carro aqui próximo à farmácia. Não tem outro. O bar do Tinda está aqui, o comércio está aqui. É um ângulo de 90 graus mesmo. Mas não tem outro. Não tem como passar em outro lugar. E ele já fez esse trajeto várias vezes comprando aqui nesse favorito, até fiado. Vossa Excelência, o carro está aqui e aqui na esquina está o bar do Tinda. Ele vem aqui e tem que passar aqui no bar do Tinda para chegar no favorito. Não tem outro jeito. Olha aqui, Vossa Excelência, eu quero que todos vejam. E aqui tem uma praça e aqui da rua José Ribamar. Lá em cima é aquele que está dizendo que o bar tá, que o comércio é lá. É não! O comércio é ligado ao bar do Tinda. Tem outros bares, cassinos. Lá é cheio de cassino. Só para chegar lá tem que passar em 3. Para depois chegar no cassino do Tinda. É bar do Tinda hoje, porque quer dizer, é cassino do Tinda, todo mundo conhece. Mas não está sendo julgado aqui o cassino, não está sendo julgado. Mas por quê? Mas é importante. O cassino do Tinda aqui não está sendo julgado, mas Vossa Excelência é importante. E eu vou chegar porque é importante. Vossa Excelência, o carro está aqui. Ele vem aqui e tem que dobrar aqui para chegar nesse comércio. Aqui está a rua que o Ministério Público diz que tem um comércio. Não, aqui tem uma praça no meio. Não é aqui. Aqui tem uma praça. E ninguém me desafia que eu estou mentindo. Ninguém vai me desafiar que é desse jeito. O comércio é ao lado do bar do Tinda, sim. Agora, viu uma imagem de satélite? Tem uma praça entre a Clementino Souza e a José Ribamar, e o Ministério Público disse que está aqui. Aí eu concordaria com Vossa Excelência. Porque, ó a distância. Não, é aqui, olha, logo tinha que dobrar aqui. Mas quem disse que tinha que passar no bar do Tinda, no lugar que ele deixou o carro? Seu José. Foi seu José. Apesar do Ministério Público querer mudar, e vocês viram a discussão que eu tive aqui, ele disse que não tinha que passar lá. Era só isso aqui, essa divergência que eu estou mostrando para Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência, geralmente, antes de entrar nas minhas teses defensivas, eu anoto o que o Ministério Público diz. Né? Primeiro, eu vou falar o que aconteceu lá. É o que está nos autos. Vossa Excelência, tinha umas pessoas lá naquele bar. Eu vou trazer uma testemunha, a mulher do Willa, para quê? Para ele dizer que ela está mentindo. Que ele comprava lá. Não tem. Eu trago a testemunha do próprio caso, para mostrar onde ela está mentindo. Se vocês verem meus juros que eu faço, sempre é assim. A
testemunha minha, vai ser da acusação. E sabe quem é a melhor testemunha minha aqui? O seu Zé. Porque seu Zé mentiu. Seu Zé falou o que quis para prejudicar. Quando era para acusar o William, ele sabia de tudo. Na hora que era para beneficiar o William, ele não sabia de nada. Porque Vossa Excelência, eu podia ser hipócrita, estava dizendo que todos eles que estavam lá entrou nessa confusão. Entrou não, só fez ou mentir. Todos vão mentir. Todos vão mentir. Mas a história é essa. Não sei. Não tem motivo aqui, eu não sei qual é o motivo, porque nenhuma testemunha também falou o motivo. Esse negócio que ele traz de vingança só está na cabeça do Ministério Público. Para quê? Para aumentar a pena. Ele falou aqui para Vossa Excelência, para aumentar a pena. Homicídio qualificado, crime de honra, para aumentar a pena. Essa história da vingança, que nenhuma testemunha trouxe, ele trouxe, o Ministério Público trouxe, do imaginário dele, porque as testemunhas foram perguntadas, todas, nenhum disso foi ficado de vingança, nem registro disso tem, Vossa Excelência, eu achei bonito. Eu sou um cara aprendiz de direito, não sei nada de direito, não tem muita cultura, mas achei bonito uma música bonita aí. Mas também tem música de liberdade, não tem? Que é o segundo bem jurídico mais importante. O primeiro é a vida e o segundo é a liberdade. Mas tem muita música bonita com liberdade. É o segundo bem jurídico mais importante. É a liberdade que ele não está tendo. Vossa Excelência vai expor a vida da vítima, esconder a vida do acusado. Vossa Excelência, o doutor também não me conhece nesse sentido. Eu não trago para o tribunal do júri que isso era há 50 anos, trazia as testemunhas abonatórias, não sabia nada do caso. Eu prefiro trazer testemunha mesmo do Ministério Público, que viu o caso, ou viu alguma coisa do caso. E eu não trago a abonatória para dizer que o William é bom, porque toda testemunha que você traz para o tribunal do júri, como testemunha de defesa abonatória, ela vai dizer, se for o cabo que estiver aqui, sendo julgado, ela vai dizer que ele é bom. Portanto, eu não trago. Não trago só por isso, doutor. Não trago só por isso. Inclusive, ela não veio aqui, não botou a mulher porque ela não podia mentir. Podia, doutor. Ela não pode, ela é mulher do acusado, ela só pode entrar como informante, ela pode mentir para fazer qualquer coisa. Eu não trouxe porque não tem interesse, que ela não estava lá, não viu nada. Agora, uma coisa absurda que eu vi aqui, olha, ele matou, fez isso, não sei o que, fez isso, e aconteceu. O máximo que aconteceu com ele foi essas lesõezinhas. Vossa Excelência, Vossa Excelência, é de espantar. É de espantar aqui. Aqui todas as testemunhas vê que o Williams chega e atira na pessoa, faz e acontece, mas nenhuma testemunha viu as garrafas. E Vossa Excelência tem garrafa quebrada. E a testemunha disse que não tinha quando chegou. Tem garrafa quebrada. Eu vou trazer. No rosto, na cabeça, não foi faca, foi a garrafa. Foi o início de tudo. Vossa Excelência, aqui a testemunha vê tudo. O que interessa para elas. Se o William tivesse me depor aqui e tivesse dito que tinha acontecido isso, se ele não tivesse lesionado, era um mau mentiroso.
Mas isso aí ele não pode dizer que é mentira, porque tem o laudo e tem as lesões. O próprio Ministério Público que denunciou fala isso. O próprio Ministério Público na audiência fala isso. Agora, Vossa Excelência, é ou não é depoimento seletivo? É ou não é? Porque poderia essas testemunhas que estão aqui dizer pelo menos, eles faltaram foi dizer, faltaram não, o cara disse, olha Vossa Excelência, a cidade é muito pequena, se o cara quebra um dedo na praça da cidade do tamanho de Caboçu, todo mundo sabe que aquela pessoa quebrou um dedo. Agora uma pessoa vai furar, vai cortar, tem um homicídio relacionado a isso. Tem um homicídio, vai para o hospital com uma facada daquele tamanho. E aqui tiver a cara de pau dizer que nunca nem viu falar disso. Vocês viram isso? Nunca nem viu falar disso. É testemunha seletiva, Vossa Excelência. Doutor, por que é que o senhor está dizendo que é seletiva? Porque eu vou provar, a cidade de Babuçu é pequena. Um era cunhado e os outros eram sócios do jogo de Bozó. Eu chamo Bozó não, mas aqui na região que eu morei em São Raimundo lá, jogo da gata. Jogo da gata. Era sócio. É claro que está se defendendo. É claro que não viu o seu José furar ninguém. Agora, Vossa Excelência, eu peço desculpa ao meu colega advogado. Por que quando testemunha traz um advogado para depor? Por quê? Porque ele sabe, estava com medo. Estava com medo porque ele participou. Os outros não, os outros encobriram. A história é essa. Jogaram a garrafa dele, ele nem sabia. Quando jogou a primeira, jogou a segunda. Quando ele viu, estava armado sim. Mas ninguém, essa história não é a verdadeira, que a pessoa sai armada para matar ninguém. Porque vocês poderão não ter nenhum criador armado aqui, mas tem um bocado de amigo que só anda armado, sem porte de arma. Tem muitos que não sai para matar ninguém. No interior, isso é normal. Estou dizendo que é lícito não, doutor, para depois dizer que o advogado disse que é lícito. Não. Isso é tanto que... Mas o presidente ele ia botar na mão de todo mundo. Mas não é lícito. Aí, Vossa Excelência, o depoimento foi seletivo. Eu estou dizendo a verdade. Um é cunhado e os outros sócios do Bozó. Bozó não, a gata. Aqui é gata, lá em Teresina chama Bozó. E eu sei disso. Eu sei que eu morei em São Raimundo Nonato. Só ali perto da antiga rodoviária tem um cinto. Tem um cinto. Vossa Excelência, só faltou ele dizer aqui que esse rapaz viu ele se furando ele mesmo, viu ele cortando a cabeça ele mesmo. Só faltou essas testemunhas falar isso. A testemunha é seletiva, Vossa Excelência. Aqui chegou o cúmulo que eu conheço o promotor que denunciou. Chegou o cúmulo do seu Zé dizer que ele estava deitado. Para quê? Para trazer a qualificadora sem dar direito de defesa viva. Essa qualificadora foi excluída pelo próprio Ministério Público. Os outros dizem, não combinaram. E aqui, Vossa Excelência, senhor jurado, aquela discussão minha é porque é muito fácil. Se as testemunhas não podem ouvir o depoimento da outra, como é que eu posso trazer o que ela disse? Todo momento o Ministério Público queria consertar para dar certo. Trouxe uma rede aí, não sei quantas vezes. Ainda bem que tiveram
essa consciência de dizer que o rapaz estava sentado na cadeira. Porque o Ministério Público quis botar essa rede de toda maneira, mas não colou. Vossa Excelência, o que aconteceu, também não sei o motivo. Eu não vou ser hipócrita dizer qual foi o motivo, que eu não sei qual foi o motivo. E nenhum Ministério Público vai dizer qual foi o motivo de tudo que aconteceu. Nada. Porque as testemunhas disse que não sabem o motivo. Quem foi a testemunha que disse que não sabe o motivo? Seu Sérgio? Todos eles. O Ministério Público quer trazer um motivo só para levar a pena. Mas vamos lá. Aqui, Vossa Excelência, aqui também, esse rapaz hoje, lá no dia, ele deu os tiros, não resta dúvida que foi ele. Mas ele recebeu as garrafadas antes, não tem dúvida. Mas hoje, não sei se foi empolgação do Ministério Público, trouxe uma pistola para dentro desse processo. E eu fui olhar, espantado, porque eu acompanhei esse processo desde o início. Eu digo, como foi que trouxe essa pistola para dentro desse processo? Aí fui olhar, aprendi que realmente revólver. Tem diferença, não tem? Mas falaram em pistola aqui. Falaram, Vossa Excelência. Falaram também, Vossa Excelência, que ele defragou 5 munições e ainda ficou 1. Não, Vossa Excelência, não tem isso não. Não tem isso não, porque está apreendido lá o revólver com 5 munições defragadas. Sim. Não tem que ficou 1. Isso é suposição. A mesma suposição que ele quer botar o motivo todo. A mesma. Vossa Excelência, está aqui a apreensão. Está aqui a apreensão. Um revólver encontrado com 5 estojos defragados, número de identificação está aqui, de uso permitido. Quantidade de tiros, ele tem 5 tiros, mas só foi defragado, não tem uma intacta. Revólver não salta a bala não, pistola assim, vai saltando. O revólver tem capacidade para 6 tiros, realmente. Aí ficou 1. Não é isso não. Aqui no direito, Vossa Excelência, nós não podemos presumir nada. O direito, principalmente o direito, e meu colega sabe, minha colega sabe, o direito não se presume nada, principalmente o direito criminal. Ou é ou não é, ou você prova ou não prova. E o uso da prova aqui é da acusação. A acusação aqui tem que provar. Como eu estava dizendo, Vossa Excelência, a pessoa andar armada, sem porte de arma, é reprovável? É. Mas não quer dizer que a pessoa que anda armada, eu tenho medo de arma de todo jeito. Eu tenho um irmão que é sem porte. Eu acho que ele deixou isso, porque eu reclamei uma vez dele, uma coisa que aconteceu. Ele só andava armado. Eu digo, rapaz, não tinha que prestar dessa arma, não está lascado. Porque eu sou contra a arma. Eu tenho medo de arma. Eu trabalho no banco, e aí ia chegar umas pistolas. Então, até as moças lá que trabalham na fiscalização, eu vou ter uma arma. Aí, todo mundo, além de ser engenheiro, lá eu era fiscal também. Todo mundo
fazer o exame psicotécnico. Eu fiz, passei. Aí marcaram o dia, uma semana de treinamento. Esse treinamento para você receber a cautela daquela. Sabe o que foi que eu fui? Com Jesus. Cheguei quando terminou o coisa. Já cada um uma pistola. Rapaz, tu não vai mais ganhar não, tu vai fazer um curso só para ti. Eu digo, qual foi o motivo que eu fui lá para Morar Jesus? Foi para tu ter essa arma. No dia que vocês precisarem, vocês vão ver. Graças a Deus tem um precisou, mas duas ou foi três já foi roubadas e eles responderam. O processo disciplinar. Está vendo aí? Nem precisou tirar ninguém. E eu sou contra. Mas não quer dizer que toda pessoa que sai armada, mesmo sem confiar, já sai para matar ninguém. Vossa Excelência, o próprio Ministério Público, olha, ele entrou ileso. Quando eu estou bandido, foi a hora que ele foi curado, foi a hora que cortaram a cabeça dele com garrafada. Ele não entrou ileso, bandido, foi a hora que cortou. Ou também disse assim, não, ele pegou a garrafa lá, quebrou e cortou a cabeça dele. Pegou outra e cortou o rosto dele. Aí disse, não, agora eu vou me furar. Me diga qual foi essa hora. Não, Vossa Excelência. As testemunhas do esconderam. As testemunhas seletivas. São testemunhas seletivas. Eu digo sem medo de errar isso aqui. As testemunhas são seletivas. Só o que convence. Jamais seu José vai querer se envolver nisso. Porque ele podia estar aqui também. Não. Os outros sócios, um punhado. E aí? Vão falar a verdade? Não. Vão dizer que quando o William atirou, quando recebeu a garrafa que tirou, a vítima foi para cima do William e entrar em luta corporal. E seu Zé chega com uma faca e naquela luta foram os dois. Eu vi um caso assim lá no Dirceu. O cara combinou, olha, eu vou agarrar o cara e tu chega e fura. Até o menor que furou. Ele meteu a faca para cima e matou todos. Matou o amigo todo. Mas, Vossa Excelência, o senhor está imaginando isso? Estou não. Não estou não. Quem vai dizer é seu José. Vou mostrar que seu José disse isso. Aqui não teve luta, não teve nada. Vocês ouviram? Ouviram? Não teve luta. Perante os jurados, perante que vai julgar aquela pessoa, não teve luta. Vocês viram eu ir lá pedir perguntar se a assinatura era dele? Viu? Pois vamos lá. Reginaldo deu meia volta e retornou para dentro do bar, ao passo que o William continuou no seu caso. Que quando o depoente finalmente conseguiu retornar para o bar, ele estava todo o tempo no meio da briga. Todo o tempo. É ele que está dizendo, não sou eu. E em vários momentos os outros dizem, os outros não se meteram nessa confusão. Isso é verdade. Só fizeram o quê? Incumprir.
retornou para dentro do bar, ao passo em que o William continuava o seu encalço. Que quando o depoente finalmente conseguiu retornar para o bar, ou seja, ele estava dentro do bar, e quando teve essa confusão toda, garrafa e tudo, ele saiu na confusão. Seu José estava todo o tempo ativamente nessa confusão. Retornar para o bar, viu tanto Reginaldo quanto William atracados, Vossa Excelência, atracados. Eu vou mostrar para cada um. Deixa eu botar aqui para ser mais rápido. Reginaldo e o William atracados no chão. Foi aí que saiu essa cara. Foi aí. Primeiro momento foi as garrafadas. Mas aí foi que ele saiu furado e o outro. Eu não estou aqui encobrindo que o William foi quem deu os tiros na vida. O que eu estou dizendo é que ele deu tiro depois das garrafadas. E as facadas foi nessa luta corporal. O seu Zé disse assim, os dois atracados no chão, rolando no chão. Mas ele estava lá. Ele todo o tempo participou. E aí, Vossa Excelência, a história é essa. E vou contar a história do que aconteceu. O William chegou, deixou o carro próximo à farmácia e foi no supermercado, nesse mercadinho que ele é acostumado a comprar até fiado. Para passar lá, para passar para o mercadinho, tem que passar em frente ao bar do Quinto. E lá ele recebeu as garrafadas. E ele não sabe quem foi. Mas quando ele levantou, as duas pessoas que ele viu foi quem? Reginaldo, que vinha na frente. Aí o Ministério Público, mas só acertou ele. Ele vinha na frente. E aí, os dois se agarraram e entraram em luta corporal. E aí, no intuito de furar, o William furou também o cunhado. Porque não tem raciocínio que o William se furou a si mesmo. Isso não é lógico. Se eu disser que o seu Zé atirou no próprio cunhado, eu estou mentindo. Quem atirou foi o William, que acabou de dizer para Vossa Excelência. Agora dizer que ele furou ele mesmo, ele cortou a cabeça dele mesmo, o rosto dele mesmo com a garrafa, isso não tem lógica. Não tem lógica. Foi no momento que seu Zé está querendo furar ele, que até conseguiu, estava rolando, e a faca comendo, e aí seu Zé chegou o ponto de tomar, realmente tomou o revólver, mas caiu a faca. Foi onde ele pegou a faca e saiu correndo com a faca. E Vossa Excelência, eu sei que o Ministério Público vem, comigo sempre vem. Eu posso até mostrar depois. Ele disse que nunca teve uma faca na mão. E ele disse que teve um revólver. Eu posso mostrar o que ele disse. O revólver é esse aí. Ele disse, parece. Aí mostrou a faca. É a faca do cabo azul. Chega, saiu logo. Não teve dúvida. A faca do cabo azul. Porque é dele. A faca é dele. O seu Zé Barbosa ele só vai
só anda com faca quando vai caçar. É mesmo? É isso? E quer botar na cabeça dos jurados? Vossa Excelência, a pessoa que mente, dizer que aquele lugar não era um cassino, dizer que aquilo não era um cassino, não tem credibilidade. Porque o nome chamava, aqui a testemunha, todo o tempo disse, cassino de outra pessoa, disse o nome, que era outro bar. Mas na hora que chegou do tiro, não é, é o bar. É o bar. Porque eles sabem que já foram apreendidos lá até caça-níquel. Neste processo está cheio de baralho, forte. Forte de baralho. Vossa Excelência, eu vou falar aqui crime de homicídio. O crime de homicídio, ele diz assim, o artigo 120, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. O Ministério, mas não tem nada. Não tem nada. Até que o antecessor que trabalhou nesse caso, ele nunca negou que ele foi furado. Esse aqui, o doutor Cleiton, praticamente disse que ele não foi furado. Praticamente. Não chegou a esse ponto, mas praticamente. Mataram de 6 a 20 anos. É a pena. Mas, Vossa Excelência, o Ministério Público se contenta. Aquele disse que ele, se fosse ele, tinha botado até outra qualificadora. Para quê? Para a pena ir e no caso do homicídio simples, ele não é de homem. E aí ele botou a qualificadora, ele defendeu a qualificadora que foi por vingança. Mas testemunha, quem foi que disse que foi vingança aqui? Quem foi que disse que foi vingança? Ele perguntou e eu perguntei, qual foi o motivo? Ninguém sabe. Ninguém sabe por que aconteceu isso. Qual foi o motivo? Não sabe. Eu não sei qual foi o motivo. Aí também eu devo concordar com o Ministério Público quando ele diz, não, só está na mente dele. Claro que é. Se ele teve a intenção de matar, teve a intenção, já saiu para fazer isso, é claro, só está na mente dele. Mas o que está nos autos não é isso, não. Os autos não dizem isso. Os autos dizem que ele reagiu com uma provocação injusta, que foi as garrafadas na cabeça dele. Vossa Excelência, isso não pode entrar na cabeça de qualquer pessoa. O mínimo de raciocínio dizer que esse rapaz atirou no rapaz do nada, depois furou ele e depois se furou. Isso não é. Nem para dizer, vamos juntar aqui e dizer não, a gente veio se furando. Aí eu perguntar para quê? É para encobrir o crime. Vossa Excelência, Pau do Sul e Taureiras, eu acho que dá uns 3 a 4 Pau do Sul. Você disse, depois que acontece uma morte, você nunca soube que o Willa foi para o hospital. Vossa Excelência, eu acho que vocês deram de entender eu não sei se ele vai ainda estar aqui, o Daniel,
motorista da ambulância. O motorista da ambulância fez perguntas o promotor queria incriminar aquele rapaz. Olha, você trabalha no SUS. Era final de semana, ainda bem que o rapaz sabe de tudo. Contou, deu todo o plantão. Ah, mas por que você levou, não levou? Você viu todo o momento. Aquele rapaz, ele andou perto de ser incriminado hoje aqui. E era cúmplice daquele rapaz aqui. Pelas perguntas, eu sou inteligente, posso dizer. Eu sou inteligente. E aí, rapaz, é plantão. Por que não levou para lá mesmo? Ele disse que é pela a gravidade dos ferimentos, só faz em Floriano. Ele estava para dizer, e você recebeu a autorização do prefeito, se o prefeito quisesse na fazenda dele, ele não podia ir. Ele só faltou isso. Mas, Vossa Excelência, a pergunta mais que caracterizou que o Ministério Público queria jogar aquele rapaz cúmplice deste processo foi na hora que ele perguntou. E a ambulância já está esperando lá na hora, na frente do barco. Já estava esperando. A todo momento, o Ministério Público quis envolver aquele rapaz como cúmplice do caso aqui. Vocês viram? Eu sou inteligente, eu sei pelas perguntas, eu sei o que ele quer. Todo momento, o Ministério Público, até forçando a barra para trazer a qualificadora da vingança, que nem toda vingança é qualificadora, nem todas, mas ele quis trazer de qualquer maneira, forçando a testemunha a dizer o motivo do crime, mas não conseguiu. Mas ele trouxe da cabeça dele, porque, Vossa Excelência, o crime de vingança, eu vou falar o que é crime de vingança, quando ela é doida, é quando ela é mesquinha, como é repugnante. Vou dar um exemplo aqui, que não é o caso, que o caso não tem motivo, não tem qualificadora sem motivo. Se não tiver motivo, não se qualifica. Aquela forçação de barra do Ministério Público não tem essa qualificadora, porque não foi provado nos autos. Não foi. É porque quer elevar a pena, quer que os jurados vê uma qualificadora. Aí ele, quando não tem nada, disse aqui, se fosse eu, tinha botado Bento Cruel, que é outro. Pelo jeito, até essa aí poderia estar na denúncia, só que não dava para ser atendida pelo. Mas essa aí, ainda havia uma possibilidade do meio cruel. Agora, essa do motivo, porque não tem motivo, se não achou motivo, não tem qualificadora sem motivo. Tem que dizer o motivo e ainda dizer que esse motivo é todo. Tem que dizer que o motivo e ainda dizer a outra qualificadora subjetiva se é fútil. Tem que dizer. Mas eu sei que isso aí, Vossa Excelência, se quisitar essa qualificadora, Vossa Excelência, não vão atender o que o Ministério Público quer, porque ele não tem elementos para isso. Vossa Excelência, quantos minutos? Até 16h43, são 15h57, são 15h57, são até 16h43. 44. Foi, Vossa Excelência, eu já rebati, que eu vou escrevendo, o que o Ministério Público disse. O que aconteceu naquele dia foi isso. O rapaz saiu, deixou o carro na farmácia, vou ali, é aqui, ó, passa no Batino e volta aqui. Não é lá na outra rua. E na passagem aqui foi aqui. 2 vezes. Está ali. Está ali.
Não precisa eu mostrar o laudo, que no laudo também tem que ele foi atingido. Não precisa, está ali. Está aqui na frente de você. E aí, ele reagiu, realmente ele deu os tiros. Reagiu. Legítima defesa. Clássica. O Ministério Público veio. Se eu estou falando dos tiros, as facadas, tá? As facadas foi dada naquela briga pelo outro. Mas era para atingir ele. Ai, Vossa Excelência. Aí vai dizer o que é legítima defesa, moderada. Ele vai dizer isso aí. Ele se defendeu. Mas com 4 tiros, que foi 4 tiros, sim, Vossa Excelência. Existe a defesa, a legítima defesa. Mas neste caso eu estou pedindo a legítima defesa, mas com excesso culposo. Ele tem que responder pelo excesso. Ele se defendeu, mas ele se excedeu na sua legítima defesa. Portanto, a defesa está pedindo a legítima defesa, mas só que ele tem que pagar pelo excesso. Ele tem que pagar pelo excesso. Eu trago logo isso aí para Vossa Excelência, porque ele vai dizer, foi 5 tiros, mas com excesso culposo. Porque o próprio Ministério Público diz que ninguém tem cálculo matemático para parar onde deve parar, porque nós não temos cálculo matemático. Mas ele se excedeu, foi 4 tiros. E a defesa quer que vocês reconheçam a legítima defesa, mas com excesso culposo. E ele tem que responder pelo excesso. Não por homicídio qualificado. Portanto, Vossa Excelência, isso é a primeira tese. Se vocês entenderem, legítima defesa com excesso culposo. Com excesso culposo. Porque foram 4 tiros. Aí teve um excesso. E eu reconheço isso. E não vou ser desleal para Vossa Excelência dizer que não houve isso. Vossa Excelência, a segunda tese minha é a subsidiária. A primeira é essa. Mas caso Vossa Excelência não entender e ele reagiu amparado na excludente ilicitude da legítima defesa, mas só com excesso culposo, que ele tem que responder por isso. Vossa Excelência, eu estou pedindo uma redução de pena no homicídio privilegiado. O que é isso? É a redução de pena. É que ele pode até ser condenado por homicídio, mas um homicídio privilegiado, porque ele reagiu sob o domínio de violenta emoção, logo à provocação da vítima. E qual foi a provocação da vítima? As garrafadas. E Vossa Excelência, eu digo isso porque o seu Zé tem as garrafas quebradas lá, mas não foi tempo. E eu perguntei para o seu Zé, e essas garrafas, quando chegou, estava quebrado? Estava não. Mas depois, no final da história, todo estava quebrado. Olha, foi durante essa briga toda que teve as garrafas. E quem foi que saiu com a cabeça, com a garrafada? Vossa Excelência, eu estou fazendo isso aqui, eu sei que o Ministério Público, isso aí tudo eu vou mostrar. O depoimento do seu Zé, dizendo que quebrou da corporal. E vídeo, não tem que ele dizer que foi delegado que mudou, não. Foi em vídeo. Videoconferência na audiência. Tá? O seu Igor disse que lá nunca teve na audiência. Hoje ele disse, não. Tinha um jogo, eu era sócio, hoje ele assumiu tudo.
Vossa Excelência, eu pedi para as testemunhas ficarem, mas para não gerar mais. Para não gerar mais confusão, eu deixei de fazer uma variação, porque ninguém combina e tudo sai perfeito na combinação. Não sai. Teve a combinação? Teve, mas não saiu perfeito. Um disse uma coisa, outro disse outra, estava deitado, outro na cadeira, e isso vai indo. Portanto, Vossa Excelência, existe isso, um homicídio sob o domínio de violência e emoção que existe, Vossa Excelência. Eu vou dizer para Vossa Excelência, como eu tenho tempo, e ver se enquadra. O artigo 121, o que é que diz o homicídio privilegiado? É o artigo 121. Matar alguém. Isso é a regra, que é o caput do artigo de qualquer lei. Mas o Ministério Público não leva isso em conta. Ele diz: não, a pena aqui é muito baixa, eu vou meter uma pena lá de 12 anos. Aí para o fim. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevância, valor social ou moral, ou sob o domínio de violência e emoção, logo em seguida injusta provocação da vida. Aí vocês vão dizer o que é isso. Vossa Excelência, vamos lá para a garrafa. Ele recebeu as garrafadas ou não recebeu? Tem garrafa quebrada lá, eles não disseram, mas tem aqui depoimento dele falando de garrafa quebrada. Eu vou mostrar novamente. Quando eu tiver, ele vem, e eu sei que ele vai vir, ele vai estar esperando muito ali, ele vai vir. Tem a garrafa quebrada? Tem. Só não está na cabeça dele, porque eles não estão dizendo. Mas está lá os cortes. Na cabeça e no rosto. É justa essa provocação? É injusta. Foi logo no momento que ela tirou dele? Sim. Porque é o seguinte: se ele tivesse ido na casa, tomado banho, voltado e depois atirar dele, não, eu não estava nem falando disso. Tem que ser no momento. Foi no momento? Sim. Portanto, Vossa Excelência, isso é a outra tese. E agora vamos falar da qualificadora. A qualificadora que o Ministério Público quer emplacar, querer colocar de todo jeito, porque nenhuma testemunha, nenhuma, isso é o motivo. Perguntou que, não, mas não sei qual é o motivo. Portanto, Vossa Excelência, eu vou decidir a vida dele, botando uma qualificadora dele para pegar apenas de 12 a 30 anos, um motivo que nem o Ministério Público, nesse testemunho disseram. Nenhuma disseram o motivo. Vossa Excelência, e essa qualificadora, torpeza, nem o ciúme, olha, veja bem, nem o ciúme e nem a vingança pode se caracterizar motivo torpe por si mesmo, por si só. Ou seja, tem que demonstrar o motivo, e nesse caso nem motivo tem, e a torpeza. No caso da vingança do ciúme. Vamos, uma hipótese. Uma moça está lá numa festa e o cara vai dar um beijo
nela a força e ela mete o tapa na cara dele. Ele vai lá e mata a moça. Ele está se vingando do tapa, né? É todo? É todo? Claro que é. Claro que é. Mas o Ministério Público, toda vingança, o Ministério Público bota por torpedo. Agora o cara mata teu pai, tu vai matar o cara. É todo. E eu vou botar até uma justiça. Nesse caso, nem se fala nisso, porque nem motivo tem. Mas se fosse, eu vou mostrar aqui a jurisprudência a jurisprudência dos tribunais, que diz o seguinte. Vou mostrar para vocês que caso ele tivesse demonstrado que foi vingança, mesmo assim não seria torto. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou mostrar que não é. Eles colocam para aumentar a pena de qualquer pessoa. Só isso. Vou ler aqui só uma jurisprudência do STJ, um recurso especial. Recurso especial, homicídio qualificado, é isso que ele quer colocar. Pronúncia anulada pelo tribunal de origem, em recurso sentido distinto. Prolação de nova sentença, reiterada a ausência de fundamentação quanto à incidência da qualificadora do recurso que edificou toda a defesa da vítima. Ele manda reiterar no caso aqui. E exclusão do motivo torpe manifesta improcedência, desclassificação para homicídio simples, recurso provido. Aí ele diz aqui: o motivo do crime, ceifar a vida da vítima para vingar a morte do irmão, embora reprovado, não pode ser considerada objeto repugnante e vil, afastando-se a torpeza como qualificadora do delito, por manifesta improcedência. A vingança como motivo é aquela que mais vivamente ofende a moralidade média e senso ético social. É o motivo abjeto, repugnante, indigno, a realidade fátua, as características do acontecimento, as peculiaridades relevantes e as condições das pessoas envolvidas é que nortearão o intérprete acolhida na repulsa do gravame. Assim, a vingança por si só não substantiva o motivo todo. A sua afirmativa, contudo, não basta para eleger a imputação da torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto fático. Vossa Excelência, se fosse vingança, e neste caso não tem motivo, mas se fosse a vingança, o Ministério Público tinha que demonstrar que essa vingança era repugnante, era vil. Não é o caso. E não é o caso porque não se fala de vingança. Vossa Excelência. Quantos minutos? Meia hora? Portanto, Vossa Excelência, eu aqui não sei o motivo que começou tudo isso. E Vossa Excelência não sabe. As testemunhas não sabem. Só o Ministério Público tira da cabeça dele. Só para aumentar a pena. É só isso. Não tem outro objetivo do Ministério Público. Não tem outro. Mesmo se fosse a vingança, o Ministério Público diz: olha, isso é repugnante por isso.
Mas nesse caso, qual vingança? Vingança de quê? Vingança de quê? Júnior tirou o motivo desse crime. Não tem motivo. E se não tem motivo, se ninguém sabe o motivo, se ninguém sabe o motivo, não pode ser classificado como motivo todo. E na realidade o motivo foi a garrafada que ele recebeu. E não vingança. Ele recebeu a garrafada e no mesmo momento ele reagiu. E portanto, Vossa Excelência, Vossa Excelência, eu não sei o que é que o Ministério vai trazer, e eu acho que eu já expliquei a história como aconteceu, que o Ministério Público trouxe uma coisa completamente diferente, até o local onde ficava o comércio, para falar que não foi. E Vossa Excelência, eu vou chegar para vocês, porque eu gosto de ser leal com as pessoas. Gosto de ser leal. O Ministério Público, ele não leu, ele não mostrou o depoimento do William em juízo. Os elementos de informação, são inquérito policial, essas coisas, elas é o artigo 150 do Moro, ficar lendo artigo, mas o 155 diz que as provas produzidas em inquérito policial, elas têm que ser confirmadas em juízo. Se não for, não tem validade nenhuma. O Ministério Público trouxe um depoimento do William, aquele é verdade, ele deu aquele depoimento. E eu perguntei ao William, na época que eu entrei nesse carro, qual era o motivo? O acusado pode ficar calado, mentir, distorcer. Aí eu digo, por que tu falou dessa maneira? Ele disse que eu não estava sem ninguém, eu tive que falar isso aqui. Ele falou aquilo ali mesmo, e quem atirou foi o seu José, não foi. Quem atirou foi ele. Quem atirou foi ele. Aí eu disse, pois vamos conversar sobre isso, vamos falar a verdade. Ele me contou essa história. Deixou o carro perto da farmácia, ia voltar lá para pegar o carro e comprar um medicamento. Foi comprar as coisas e na hora que ia passar, ele levou a garrafada. Não foi só um, não, foram duas. Aí foi na hora e as pessoas, só acertou, era quem vinha na frente. Os outros não participaram da briga. Os outros só estão participando na omissão. De que quem participou da briga foram as 3 pessoas. O William, a Vitor, o seu Zé. Participou. Ele foi todo o tempo. E uma testemunha disse que ele saiu atrás também. O seu Zé participou dessa discussão toda. E aí, o William não levou uma facada daquele tamanho, ele mesmo dando a facada. Mas ele nem viu. Eu fiquei com medo. Fiquei com medo daquele motorista da ambulância sair preso aqui dizendo que foi ele que deu a facada. Fiquei com medo. Quase disseram que foi outra pessoa. Mas não foi outra pessoa, não. E a facada, a garrafada, sim, pode ter sido, porque ele não viu. Eu acho que não foi seu Zé também, não. Eu acho que foi. Também não posso afirmar. Mas um dos dois foi. Quem atirou? Não teve outro tiro. Foi o William. As facadas na hora. Isso tem vários casos.
numa briga a pessoa vai querer furar o adversário e fura o colega. Tem várias, porque estão brigando, ninguém sabe. E saiu dois furados. E naquela briga, a vítima já tinha sido baleada. Eu já conheço isso. Portanto, Vossa vamos fazer umas perguntas para vocês. Vocês não têm que justificar nada. Vocês não têm que justificar nada. É responder. Aquela data, tal, seu Genival, morreu com disparo de arma, morria facada também. Sim, morreu. Está lá. Foi ele. De certa parte foi, tem que dizer que foi ele. Mas não as facas. Facada não foi, mas vai dizer que foi ele que causou a morte. Foi. E talvez só os tiros já estavam. Deve ser bom. Vocês absolvem. Aí, Vossa Excelência, em 2008, teve a reforma do Código de Processo Penal, e com essa reforma, para aumentar a soberania dos veredictos, que já estava na Constituição, foi reformado o Código de Processo Penal e colocaram esse artigo obrigatório. Os jurados absolvem o acusado. Aí, Vossa Excelência, nem eu estou pedindo isso. Não estou. Mas Vossa Excelência tem o poder de absolver. E Vossa Excelência não tem que dar satisfação para ninguém. É tanto que o sigilo das votações chegaram na quarta resposta para a votação. Ninguém sabe quem votou. Vossa Excelência pode. Como é essa absolvição? Pode absolver de qualquer maneira, por clemência, qualquer coisa. Aí veio o princípio. Se ele agiu por legítima defesa com excesso culposo, aí sim. Aí é amigo do crime. Excesso culposo. Geralmente, eu não sei, não conheço, eu disse, olha, o Ministério, a defesa vem aqui com, ou é essa, ou não é. Não sei se ele vai ter a mesma postura dos outros. Mas não. Mas ele disse uma coisa muito importante, é a plenitude da defesa. O Ministério Público não tem plenitude, não, é só acusar. Só acusar. Olha a denúncia, acusa. E segura aquilo ali. Aí, Vossa Excelência, se não entenderem, porque Vossa Excelência é quem vai julgar, não sou eu. Se entenderem, aí eu estou dizendo que ele agiu por violenta emoção, logo após a provocação da vítima, as garrafadas. E eu vou mostrar que tem as garrafadas. Inclusive, seu Zé disse que quebraram. Tem 3 falaram que tinha as garrafas quebradas. Tinha quando você chegou? Não. Foi na briga. Não tem como. E aí, Vossa Excelência, se não passar, se vocês não entenderem que ele agiu em legítima defesa, mas que se paga pelo excesso, Vossa Excelência acolhe a tese do homicídio privilegiado. Ele agiu por violenta emoção depois que levou aquelas garrafadas. Vossa Excelência, ainda bem, até ali, nós estamos falando de homicídio civil. O Ministério Público quer aumentar a pena. Você não viu? Olha, tem que aumentar a cabeça dele. Vocês sabem o motivo desse crime? Eu não sei. As testemunhas não sabem. Ninguém sabe. Vocês podem dizer que foi por motivo de vingança. Se não tem nada no processo. Quem foi que disse que sabia o motivo? Nenhum. Ninguém. E no direito não tem negócio de acho, não. Ou é sim ou não. Principalmente direito mais criminal. Portanto, se chegar, que eu acredito que não chegar, nessa pergunta, neste quesito, Vossa Excelência tem que dizer que não, porque vocês não sabem o motivo. Quanto mais
se isso foi vingança. E quanto mais se essa vingança foi repugnante. Não sabe nada. Como é que eu vou julgar uma coisa que eu não sei? Como é que eu vou aceitar a tese do Ministério Público se ninguém sabe o motivo? Portanto, Vossa Excelência, geralmente eu uso meu tempo todo, mas eu não vejo motivo para mim usar meu tempo, porque o processo é fácil, e se julgar, e olha, nós temos nosso direito, uma coisa, que chama o ônus da prova. Nós, a defesa e não o réu, é que tem que provar sua inocência. É o contrário. Infelizmente, na prática, eu estou aqui conversando esse tanto de tempo, demonstrando como aconteceu os fatos, mas aqui era para me sentar lá e o Ministério Público provar. E não aconteceu. Ninguém pode ser condenado. Ninguém. O mais bandido do mundo não pode ser condenado por achismo, por eu ouvir dizer. Tem que ser prova importante. E o ônus da prova é da acusação. O ônus da prova não é da defesa, não. Eu estou falando muito desse tempo aqui, porque se eu não falar, porque infelizmente no direito aqui no Brasil, quem tem que provar a inocência é o acusado, juntamente com sua defesa. O ônus da prova é a da acusação. Portanto, Vossa Excelência, aqui não tem um senhor. O Ministério Público fala a verdade. Toda vez que o Ministério Público fala é a verdade. Não. Outra coisa. Vossa Excelência não tem essa satisfação. Ao juiz Togado, que hoje ele não julga ninguém. Hoje ele não está julgando ninguém. Ao réu, a família do réu, a família da vítima, a defesa e nem o Ministério Público. Sabe o que é que vocês têm que julgar aqui? Fazendo justiça. O que é que ele merece? O que é que o Ministério Público provou em relação ao que está pedindo? Vocês não têm que dar satisfação nenhuma. Os jurados são soberanos. Se o juiz der uma sentença aqui, eu posso derrubar ela lá do tribunal. A de vocês não. O que vocês decidirem aqui está decidido. Por isso que tem que ter cuidado. É isso que vocês querem botar uma pessoa na cadeia só porque o Ministério Público diz que é qualificado? É isso. Eu acredito que nenhum de Vossa Excelência vai fazer isso. Nenhum de Vossa Excelência vai agradar a defesa. Nenhum de Vossa Excelência vai agradar o Ministério Público. Nenhum de Vossa Excelência vai agradar a família da vítima. Nenhum de Vossa Excelência vai agradar a família do acusado. Vossa Excelência só tem que agradar a vossa consciência. E a vossa consciência, a justiça não é só condenar. A justiça também é absolver. E meu muito obrigado. Senhor, encerrado a fala da defesa às 16h27.
Pronto.